Fala galera, estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso bate-papo cristão. Eu sou o Guriguete Faustino, estou aqui com convidados importantíssimos, Andriele, Maria Fernanda e Yasmin. E esse é um projeto que Deus colocou no nosso coração para levar a palavra de Deus até você que está nos assistindo. Por isso decidimos fazer esse podcast. E o tema de hoje é Fale Agora, o Cálice para Sempre. Qual foi o primeiro contato do Evangelho que vocês tiveram? Bom, eu nasci em berço evangélico, então eu acho que o meu primeiro contato foi quando eu nasci mesmo. Então eu sempre tive um contato muito grande com o Evangelho. Eu também nasci numa cristã, mas acredito que o primeiro contato com o Evangelho que a gente realmente conhece, a gente tem ciência daquilo que a gente está pregando, né? Que a gente está falando, que a gente está escutando. Então, assim, foi depois de mais velho, mas eu nasci no berço cristão, mas sempre fui direcionada para esse caminho. Diferente das meninas, eu não nasci no berço cristão. Eu conheci a igreja, né, quando eu tinha 6, 7 anos, e fui conhecer, como é que eu falo, o evangelho um pouco depois, porque a gente realmente começa a entender mais, né? Porque o evangelho é a palavra de Deus. Quando a gente é criança, a gente entende um pouquinho mais, quando a gente está mais velho, a gente realmente sabe e entende a importância que é isso. Eu também não nasci em um lar cristão, conheci o Evangelho muito tarde, mas hoje eu posso desfrutar desse conhecimento e sou muito grato por Deus estar nos dando sabedoria e poder falar de Deus para as pessoas. Por isso, a próxima pergunta é por que devemos falar hoje do Evangelho? Por que devemos pregar o Evangelho? Primeiramente, né, que a gente sente essa necessidade de estar levando o Evangelho. Eu me pergunto muito por que um dia eu escutei e eu não vou dar a oportunidade de outras pessoas escutarem esse amor que a gente recebe, né, de Deus. Então é bíblico, inclusive no 1 Coríntios fala que a gente, né, não deve se gloriar, porque é uma obrigação nossa. Jesus deixou essa obrigação para nós de estar levando o Evangelho. Então levar o Evangelho para a próxima pessoa é uma obrigação nossa como cristão. Eu acho que além de uma obrigação nossa como cristão, também é uma prova de amor, né? Deus nos manda amar as pessoas. E a gente sabe como é incrível ter Deus nas nossas vidas. Então, quando a gente está ali tentando alcançar aquela alma para Deus, apresentar Jesus para aquela pessoa, é realmente que ela viva esse momento, esse amor incrível de Deus, e que ele realmente possa ter essa intimidade com Deus. Você falou exatamente o que eu ia falar, que eu penso muito nisso, porque Jesus faz muitas coisas boas na minha vida, Deus me tira de muitos lugares, e às vezes eu penso, por que eu posso falar para as pessoas, então por que eu não falo? Então eu acredito que, como é bíblico também, a gente tem que falar para as pessoas, elas conseguirem, né, desfrutar desse amor tão grande. E vocês sabiam que é muito importante que a gente pregue o Evangelho? Às vezes eu falo de Deus para alguns amigos, para algumas pessoas que às vezes encontram na rua e aquela pessoa fica tão feliz quando a gente fala, poxa, Jesus te ama, Deus deu seu filho por você, sabe? Parece que aquela pessoa cresce uma gratidão dentro dela, e saber que Deus deu o seu único filho para que ela tivesse, sabe, nos perdoado os seus pecados. Então é muito bacana, é muito importante. A gente também, a gente está numa sociedade muito carente de amor, né? A gente está numa sociedade que realmente está carente de atenção. Então, eu acredito que essa carência se resume à falta de Deus mesmo, né? A falta de... Ele é amor. Então, eu acho que as pessoas estão assim, exatamente como isso mesmo. Então, preencher o vazio com outras coisas. Sim. Como a gente muitas das vezes aí, acabou cometendo esse erro na vida, se afastou de Deus e aí sentiu falta de algo, e a gente foi procurando outras coisas, como bebidas, drogas, a gente foi tentando de alguma maneira preencher o vazio que só ele preenche mesmo. Só Jesus pode preencher esse vazio. E eu acho também que a gente só tem ciência da importância do trabalho de Deus, a gente realmente se aprofunda nisso. Inclusive, eu estava dando uma pesquisa e eu vi que ao menos 2 pessoas morrem sem conhecer o Evangelho até a segunda. Então, se a gente, assim,
você para para pensar que dentro do nosso país existem pessoas que ainda não conhecem, né, Jesus. Independente da gente estar num mundo onde a informação tecnologia rápido, né? Só que, infelizmente, a gente ainda tem pessoas dentro do nosso país que não conhecem o Evangelho. Sim. Aqui no Brasil, nas pesquisas, né, que eu estou fazendo, principalmente no sul, no sudeste, que é assim, onde mais se concentra, né, povos que não conhecem o Evangelho. Então, aí está a pergunta, né, como a gente pode alcançar esses povos. E a necessidade, né, que tem a importância, por isso mesmo, esses povos são alcançados, precisam conhecer esse Deus que a gente conhece. Eu acho que uma forma de alcançar esses povos é fazendo o que a gente está fazendo aqui agora. Né? Tendo um bate-papo, falando de Deus para as pessoas que a gente nunca alcançaria fisicamente. Através da tecnologia, ele está nos ajudando a alcançar essas pessoas. Eu acho que a tecnologia hoje, de uma forma, até atrapalha muito os adolescentes hoje, mas de outra forma ajuda muito, aproxima muito as pessoas. Tem muita oração também que a gente tem que fazer, sabe? As pessoas que não vão ver e que a gente não vai ter como chegar, né? A gente tem que orar muito. Eu acho que também parte da gente é apoiar os missionários, porque a gente sabe também que tem um trabalho missionário não só no nosso país, mas no mundo todo, né? Que são pessoas que se privam de tudo, abrem mão de tudo, às vezes de um trabalho muito bacana, às vezes realmente da sua própria família, porque não dá para levar todo mundo junto. E assim, essas pessoas se dedicam mesmo a fazer a obra do Senhor. Então, assim, o que nós podemos fazer? Como nós podemos contribuir, de certa forma, para que essas pessoas consigam alcançar mais pessoas, né? Porque tem lugar também que não tem uma rede social, não tem, né, um celular, que nós possamos chegar lá. Mas essas pessoas estão disponíveis, eles entregaram a vida deles realmente para fazer a obra do Senhor, né? Deram aquela prioridade mesmo de fazer a obra do Senhor. Então, assim, que a gente também possa estar realmente refletindo sobre isso, a gente possa estar realmente investindo mais nessas pessoas, né? Porque, conforme a gente falou com algumas pesquisas, eu também estava fazendo algumas pesquisas, e assim, muitas pessoas, às vezes, estão ali abaladas psicologicamente porque eu não consigo ter condição financeira, às vezes, de levar minha família junto comigo, tem gente passando fome para poder estar ali falando do Senhor, e às vezes a gente está muito acomodado, né? Às vezes a gente pode contribuir com alguma coisa, nem que seja com R$1, R$2, e a gente às vezes não faz, então a gente não pode estar se atentando mais a isso mesmo, né? A Andréia falou uma coisa muito importante na questão dos missionários. Mas eu particularmente, eu não consigo ir lá em outro país, falar de Deus para as pessoas. Mas o que nos impede de fazer isso onde a gente está? Na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade? O que tem nos impedido? Qual é o que tem atrapalhado mais a gente levar o Evangelho para as outras pessoas? Então, respondendo a sua pergunta, por favor. É o que tem nos atrapalhado a levar o Evangelho. Igual eu falei, eu particularmente não consigo ir em outro país para levar a palavra de Deus para outras pessoas. Mas o que me impede de fazer isso no meu bairro? O que tem nos impedido de fazer isso na nossa cidade, no nosso país? Eu acredito muito que é o comodismo, né? A gente tem um lado muito acomodado. E eu acho que também a gente está numa sociedade onde ensina a gente a ser egoístas, né? A gente tem pensado muito assim, no meu eu particular. E aí, vou me colocar como prioridade e esquecer das outras pessoas. Então, eu acho que isso atrapalha também a gente realmente ter um despertar e tomar atitude de talvez falar até com o vizinho. Aí eu vou falar com ele porque a vida dele está lá, que ele se entenda para lá, que ele estuda de uma forma, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Não, a gente não pode fazer isso. Eu acredito também que a vergonha também, as pessoas têm esse problema, né, de não conseguir falar e ter vergonha mesmo por conta de exclusão, as coisas assim. Então, eu acredito que eu mesmo tenho muita vergonha de falar, porque eu tive certeza, né? E aí que entra também a questão um dos motivos que a gente não consegue elevar entre nós seis anos, que tem, acho que portas abertas, que falam que são pessoas com deficiência, né? Auditivas, pessoas que são mesmo de regiões mesmo que a gente não consegue alcançar mesmo, e a situação também que outras religiões que se privam, pessoas que se privam assim a conhecer outras religiões também. Entendi. Mas tem
povos que ainda não conhecem, né, o Evangelho. O que vocês acham que acontece com as pessoas que morrem sem conhecer o Evangelho? Então, eu acredito que vai ser julgado, né, pelo seu caráter. Porque, mas foi o que a gente estava conversando, que é da natureza. Uma pessoa sabe que não é errado, que aquilo não é certo, mas se ela realmente não conheceu, assim, não teve contato com ele, eu acho que ela vai ser julgada pelo seu caráter. Então, se uma pessoa nunca ouviu falar de Deus, e ela infelizmente vinha a falecer, então o que vai definir se ela vai para o céu ou o inferno é o caráter dela, porque às vezes a pessoa não conhece a Deus, mas sabe o que é certo e errado, né? Sabe o que pode fazer, o que não pode, o que nos cabe, o que não nos cabe. Então é essa forma aí que definirá quem realmente vai ser salvo ou não. E quem às vezes ouve a palavra e não aceita, ou então de repente não tem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Espera um pouquinho, vamos viver minha vida aqui, curtir um pouquinho, espera hoje não. Na frente, hoje não. Hoje não. Infelizmente, a gente sabe que essas pessoas vão ficar sem a salvação, né? Que é o que a gente não almeja alcançar, que é a salvação, né? O tipo de Deus ter vindo, dado o Filho dele, e Jesus ter morrido na cruz por nós, né? Então, assim, é muito complicado, é muito triste quando a gente vê alguém que tira Jesus de lado, a gente conhece realmente o amor dele. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo alguém que fala assim, agora não. Quando eu terminar, quando eu não tiver mais esse vício, eu vou. Exato. E ele fala, né? Você venha do jeito que você está. Né? Então, assim, a gente fica deixando para depois, mas a gente tem que torcer e trabalhar para que realmente as pessoas tomem atitude enquanto ainda tem. E como a gente tem visto, e a gente tem na nossa própria Bíblia também, as coisas estão acontecendo. A palavra de Deus é muito certa, né? E a gente tem visto tanta coisa acontecendo aí no mundo. Realmente a gente está escrito aqui. E a gente sabe que esse fim vai chegar. A gente não sabe o momento, a gente não sabe a hora. E se acontecer agora? Né? Então, assim, tem muita gente aí que não vai ter oportunidade. Vai ter que fazer, eu estou nova demais para poder. Deixa eu curtir minha adolescência primeiro, né? Então, assim, isso é realmente complicado. A gente não sabe o dia de hoje. A gente não sabe o que pode acontecer com a gente. Né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento nisso. Não estou na melhor fase, eu estou querendo ver minha vida, né? Isso é tudo isso. Tem tanta coisa para me preocupar. Sim. Verdade. E é muito interessante porque isso acontece de verdade. Às vezes a pessoa fala assim, quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Aí ele vai dirigir um carro, vai lá e... Então, a chance estava ali dela conhecer a palavra de Deus. A chance estava ali dela ser salva. E às vezes, querer... Então, a Andrea falou que esse egoísmo, achar que não é agora, que quando a pessoa ficar mais madura ou ficar mais velha, ela decide seguir a Deus, né, seguir a Cristo. E às vezes é tarde demais quando a gente toma essa decisão. Eu acredito também que muitas pessoas pensam assim, deixa eu consertar minha vida primeiro, depois eu vou lá para a igreja. E assim, a igreja é realmente não lugar de pessoas santas, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Então assim, as pessoas às vezes têm uma imagem assim, que está lá dentro é certinho, quem está lá dentro, não. Nós somos pecadores e busca estar fazendo melhor assim, no nosso dia a dia. Não é fácil não é fácil obedecer a Deus. Né? A gente tem essa busca constante mesmo de estar sendo pessoas melhores. Mas a gente não é melhor que ninguém lá fora, ninguém é melhor que ninguém. Então, assim, é complicado isso. E se você está falando aí, muita gente tem dificuldade também de vir por achar que nós somos capazes de ser perfeitos. A gente às vezes tem mania de achar que a gente vai chegar aqui e a partir do momento em que realmente, assim, se entregar, começar a ter realmente uma vida como Cristo, e poder ser perfeito. Mas a Bíblia que lá fala que nós não somos perfeitos, somos humanos, porém nós, né, que somos cristãos, a gente tenta ser a semelhança de Cristo. Sim. A gente tenta melhorar todos os dias. A gente sabe que a gente não vai ser perfeito. Mas a gente tenta todos os dias ser uma pessoa melhor, tá realmente vivendo o Evangelho. Assim, dando um exemplo da minha vida pessoal,
vida das Sim, das pessoas. pessoas, né? Mas eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho, né? Porque eu pudesse retornar. E como a gente falou dele já, conversando, ele estava ali me esperando com braços abertos. Assim, foi a maior decisão que eu tomei na minha vida, foi ter voltado para a casa de Deus, foi ter voltado realmente eu conviver com Ele, porque as coisas que eu tenho vivido, com a presença dele, tem sido muito incríveis. Também tem a questão das pessoas não aceitarem a verdade, quererem palavras que vão amaciar o ego. Segundo Timóteo fala, que desviarão os ouvidos da verdade voltando à fábula. Porque as pessoas elas não estão preparadas para ouvir a verdade, elas querem ir na igreja e o pastor falar, não, você vai receber uma bênção hoje. Elas não estão preparadas para correr atrás da bênção, entendeu? Então acho que é muito disso também que não trazem as pessoas para aceitar Jesus. Ah, eu não gostei da pregação de não. O pastor falou. O que eu queria. Tipo assim, a questão não gosto da O pastor pregação. falou, não vou naquela igreja mais não. Ele não falou o que ela queria ouvir. Que é macio, né, o ego. Tem aquela frase que fala que eu acho que as pessoas querem ver o propósito, mas não são preparadas para ver o propósito. Alguma coisa assim. Alguma coisa do tipo. Não estão preparados para o processo. Processo. Querem propósito, querem o prêmio, mas não estão preparados para fazer a caminhada que te leva até aquilo. Querem ganhar um galardão, querem lutar por ele. Esse ponto que a Maria Fernanda citou é muito importante também, porque a gente tem que ficar muito atento, a gente tem que realmente estudar a palavra de Deus, ficar atento ao que é falado. Nem tudo que é falado é verdade. E as pessoas às vezes estão vendendo o evangelho de Deus, falando assim, você vai seguir o caminho de Deus, você vai ficar rico. Você vai seguir o caminho de Deus e sua vida vai ser perfeita. Não, pelo contrário. Seguir a palavra de Deus, seguir o caminho de Deus, é um caminho de renúncias, é um caminho difícil. A gente tem provações, a gente tem momentos muito complicados, mas assim, no fundo a gente tem aquela segurança. Eu vou passar por isso porque Deus está me fortalecendo, Ele está me dando sabedoria, me dando paciência. E assim, Deus vai trabalhando dentro da gente ali, não para que a gente não sofra, a gente vai sofrer, mas a gente se sofre sabendo que Ele está do nosso lado. Então a gente confia lá na frente, sabendo que o amanhã vai ser melhor. E aí que vem a parte também, né? Do testemunho. A forma que a gente age, a forma que a gente vive. Porque às vezes, lá em casa mesmo, acontece uma situação está acontecendo tanta coisa como que a Angélica, que é minha mãe, está sempre assim, motivada, está sempre feliz, está sempre na loja, fazendo as coisas, e a Yasmin também. Então, acho que muito isso, a pessoa sente vontade de fazer esse Deus que a gente conhece, né? Que está vivendo isso. Porque isso que a André falou, a gente sabe que o amanhã vai ser melhor. A gente pode estar passando por muitas batalhas, por muitas tribulações, né? Mas amanhã vai ser melhor, garantido. Cara, aquela parábola, né? Que muita gente constrói sua casa na areia. Por isso que qualquer vento acaba trazendo uma tristeza, de repente, uma coisa que a pessoa não espera, ou até um desânimo. Mas nós, quando a gente constrói a nossa fé na palavra de Deus, na rocha, então não é qualquer vento que vai abalar a gente. Por isso que a gente às vezes passa por muita coisa e as pessoas falam, poxa, fulano está passando por tudo, ainda está sorrindo, ainda está com sorriso no rosto, ainda está feliz. Então, que Deus é esse que esse cara serve? Então, é isso que eu quero também. Então, às vezes, muitas das vezes, o nosso particular, o nosso testemunho, a nossa forma de viver, de levar a vida, é mais que uma palavra para uma pessoa. A nossa forma de se expressar, né, de mostrar, de resplandecer mesmo o rosto de Cristo, né, fala muito mais do que a gente realmente falar para a pessoa. A gente pode ver nossas atitudes, eu acho que já é um peso muito maior do que só abrir a boca para falar. Uma prova que a gente vê a dificuldade de seguir a Deus é as perseguições que a gente tem visto, né? A gente às vezes observa muito, eu pelo menos observo muito aquele site de portas abertas, e a gente vê vários depoimentos de missionários, né, que perderam parentes, né, que foram chicoteados, que tiveram muito sofrimento mesmo, mas a gente sabe que eles foram fiéis e não abandonaram. Tem pessoas morrendo porque escolheram falar, chamar do Senhor. Então, assim,
interagir mais a palavra de Deus, sempre baseado somente mesmo na nossa Bíblia, porque as pessoas precisam estudar, as pessoas precisam realmente conhecer de Deus. Sobre a perseguição, tem uma estatística, né, que fala que o aumento que teve, acho que de 70% de igrejas, escolas, que estão sendo atacadas por causa do Evangelho. 7 vezes mais o leitor sobre isso, aumentou de 7 vezes mais ataques de 2023 que o ano de 2024. Então, assim, em um ano, 7 vezes mais. Olha a quantidade de gente morrendo, gente. É absurdo. E quando a gente estava conversando sobre fazer o bate-papo aqui, uma das coisas que eu coloquei no meu coração foi: tem gente morrendo por conta de Cristo, e o que eu não fiz? O que eu não fazia? Pesa, né? Pesa pra gente, a gente está muito acomodado, a gente realmente precisa fazer mais, né? Porque a gente precisa obedecer. Perto de tudo que Deus, sim, perto de tudo que Deus fez por nós, tirou o povo do deserto, deu uma terra nova, e ainda assim a gente não quer pensar no nosso sofá, da nossa sala, para levar o Evangelho para outras pessoas. Então realmente cai muito no comodismo. Às vezes a gente não consegue falar nem com os próprios parentes de casa. Sem dificuldade, né? Tem dúvidas. Voltando lá atrás do que ele falou, enquanto não estiver interferindo na minha vida, não precisa se preocupar. Não tem muito problema nada. Não tá, entendeu? Então é bem difícil, gente. O comodismo pesa muito nessa parte. Sim. Principalmente quando a gente vê igual a questão do Sul, né? A Yasmin falou que o Sul é um dos países que muitas pessoas lá não conhecem o Evangelho, né? E às vezes, igual o que aconteceu lá, às vezes não atinge a gente como não é na nossa cidade, então a gente acaba ficando confortável. Mas em vez de repente se mobilizar para ajudar aqueles povos, ou então fazer de alguma forma que eles realmente conheçam a palavra de Deus, né? E isso a gente acaba nos retraindo muito. Sim, eu e a gente estava esses dias, e aí eu uma pergunta em casa, e ela fez a seguinte pergunta: tem acontecido, a gente tem visto acontecer em várias regiões, e se acontecer aqui, quando acontecer aqui, o que a gente vai ter feito? Como que vai ser assim? A Andriele, a visão de outras pessoas para a Andriele, a visão de outras pessoas para a Yasmin, não ter feito o suficiente. Então, a gente vai ser reconhecido por isso. Quantas pessoas ali que deixaram para depois morreram? Tiveram a oportunidade de deixar para depois. E agora? Agora não adianta mais nada. Não tem o que ser feito. Essas pessoas perderam a salvação. Então, assim, que a gente realmente possa fazer um trabalho maior cada dia. Porque se acontece uma coisa aqui, por exemplo, na nossa cidade, quantas pessoas deixaram para depois? A nossa parte a gente tem que fazer. A nossa parte a gente tem que fazer. E quantas vezes, tipo assim, quantas pessoas a gente poderia ter falado e não falou, por de repente por vergonha, ou por, às vezes, igual muitas pessoas estão morrendo por negar, por aceitar Cristo, por falar que realmente eu sou cristão, não estão negando sua fé, mas às vezes a gente nega a nossa fé não falando com o nosso amigo de Deus, tendo vergonha. Exatamente. A vergonha não é normal, mas eu acho que a gente tem que realmente fazer uma oração de fundamentos para nos capacitando mesmo, porque ele nos capacita, a gente tem que se colocar diante dele dispostos a fazer. Pensar que a gente está fazendo pra gente. Sim. A gente está fazendo pra ele. Essa questão da vergonha me pegou muito, mas quando a gente pensa que não é pra gente, a nossa percepção muda. Porque a gente às vezes, tipo assim, mandar uma mensagem para amigo e falar, poxa, fulano, vamos lá na igreja, aí a gente não fala com medo de responder, porque a gente pensa, não, é pra Deus, se eu responder, eu sei que minha parte. Então, essa questão de pensar que não é pra gente, é pra Deus, não se orgulhar, nos ajuda muito a entender. E agora veio na minha mente isso. Imagina a felicidade de Deus vendo que a gente realmente lutou para estar aqui. Né? Como foi trabalhoso, a gente levantar essas ideias, né? A gente ter disponibilizado tempo e por trás, não só nós quatro, mas tem um monte de gente que está trabalhando, está em conjunto com a gente, para poder falar um pouquinho. Então, assim, é uma felicidade muito grande para a gente, mas é muito que Deus está muito feliz também com as nossas. E eu, particularmente, como muitas
não conhecem, assim, aliás, não levaram os ouvidos de Jesus, quando eu escuto elas falando, nossa, você está entrando na minha mente, nossa, você está falando, está me fazendo duvidar, para acreditar, entendeu? Isso, gente, não tem preço. Eu amo quando eu falo com alguém, mas eu falo assim, menina, para com isso, está entrando na minha mente, isso é muito bom, a gente percebe que a gente está no caminho certo. E as pessoas estão vendo a gente de outra forma, né? É muito bacana, né? De repente, igual às vezes está na roda de amigos, é igual a gente joga futebol, então sempre ali eles fazem uma oração. E hoje, às vezes, quando eu estou, eles pedem para me orar. Então é muito bacana você, tipo assim, você ser essa referência aonde você está. Então é muito importante mesmo. E como a gente falou, através disso as pessoas sentem vontade de experimentar esse mesmo fogo que a gente já viveu uma vez, né? De estar na presença do Espírito Santo, de realmente ter uma vida com Deus. Muito bom mesmo, né? Eu falo, nossa, agora a Fernanda não mudou, né? De tal jeito, agora ela está mais focada, está seguindo direitinho, é muito bom. Te dá autoridade, né? De convidar as pessoas, de falar do jeito de Deus para as pessoas. Realmente a pessoa está vindo, você está vivendo. Sim. Eu, particularmente, depois de muitas essas pesquisas, eu tomei ciência do que realmente está acontecendo no Brasil, enfim, em outros países, que eu senti essa necessidade de estar falando mais do nome de Deus, de estar me aprofundando na palavra. E no mais, foi isso mesmo que me deu essa vontade de estar buscando levar mais, né? A palavra de Deus. Então, eu acho que esse tema da perseguição é muito importante, porque para as pessoas mesmo se atentarem sobre o que tudo está acontecendo, não deixarem para depois o que a gente pode fazer agora. E eu espero que Deus consiga tocar no coração de cada um que está assistindo e que realmente consigam levar a palavra de Deus até os confins da terra. Então, galera, esse foi o nosso primeiro bate-papo cristão e ficamos muito felizes de poder levar a palavra de Deus até vocês. Espero que vocês estejam com o coração preparado para receber essa boa e maravilhosa semente. E também quero te fazer um convite muito especial. Às 8 horas da manhã, no domingo, nos reunimos aqui para a Escola Bíblica Dominical. E às 7 horas da noite, teremos o nosso culto de celebração. Você é o nosso convidado.